Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver Bem desta quinta-feira. Hoje no nosso programa nós vamos ter a presença da nutricionista Deise Lima para falarmos um pouco sobre os benefícios de uma boa alimentação na gestação. Alimentar-se bem durante a gravidez muitas vezes parece uma tarefa bem complicada, especialmente porque há informações tão contraditórias a respeito do que faz ou não bem ao desenvolvimento do bebê. Olá, Deise, seja muito bem-vinda. Obrigada. Deise, o que significam os famosos desejos que as mães têm? Assim, quando a mulher já se encontra gestante, as necessidades que aumentam. Na verdade, os desejos, alguns desejos diferentes, mas o que mais aumenta é a necessidade energética e as vitaminas nutricionais mesmo, E assim, muitas vezes a gestante acha que tem que comer por dois, quando começa a gestação. Não é bem assim, Tem que alimentar, sim, em algumas quantidades maiores, mas dependendo de qual alimento, Como evitar a azia durante a gestação? A azia geralmente começa nos primeiros meses, assim, ou dependendo da gravidez, do organismo da gestante, no meio do mês ou no finalzinho. O que seria melhor? Evitar alimentos cítricos, geralmente sucos cítricos, de laranja, acerola, esses assim. E também chá, café, também pode acentuar mais a azia. E para melhorar a azia, seria bom a banana, que é um antiácido natural nosso. E também evitar alimentos muito quentes, Geralmente, na hora do almoço, procura evitar, esperar um pouquinho, alimentos esfriar um pouquinho para poder se alimentar, que aí já alivia um pouquinho. E se, acentuar mais, é bom tomar uma água gelada para aliviar, Ou então um sorvetinho, Por mais que não seja recomendado em excesso, mas alivia, água gelada. E no mais também a cabeceira da cama influencia, Geralmente dormir com a cabeceira mais elevada e ao levantar também, terminar a mastigar de forma adequada também. Que influencia bastante, Você está falando no travesseiro, mas também pela falta de ar. Isso. Que, quem é gestante, quem está também gestante, isso influencia muito. Isso, não deitar também após a refeição, é bom fazer pelo menos uma caminhada leve e após isso, descansar um pouquinho. É mito quando se fala que está com azia porque o bebê vai ser cabeludo, não. É mito. Na verdade, geralmente eu li, que é um mito mesmo. Vem mais de família, Sim. Mas não é azia. Quando a criança, já se explica isso é mito, na ciência. Que provoca mesmo os alimentos mais acentuados mesmo. Aqueles cítricos, chamate, café, refrigerante, isso aí pode provocar, sim, azia na gestante. A gente fala também da prisão de ventre. Porque existe muito prisão de ventre bem no início da gravidez? E geralmente varia de cada organismo, Existem mães que sentem mais, com mais acentuado, e outras mães não sentem nada, Isso aí também acontece devido à má alimentação antes da gestação. Do início, Antes do início. Então, assim, a má alimentação que a mãe tinha anteriormente influencia nos primeiros meses. Então, que seria adequado alimentar de forma adequada, procurar ver quais tipos de alimentos que está ingerindo, para evitar. E também que pode evitar alguns alimentos, Por exemplo, os ricos em enxofre, repolho, feijão, lentilha, grão de bico. Isso mesmo, aqueles feijão. Odores mais fortes também evitar. Porque os ricos em enxofre, ele tem uma flatulência, provoca a flatulência. Então, acaba acentuando isso na gestante, na grávida, Qual a importância, tanto para a mãe quanto para os bebês, de uma alimentação adequada? Muito importante, devido também ao desenvolvimento da criança e também para que a mãe possa passar os 9 meses, da gravidez se sentindo bem também e tranquila. E o bebê devido à formação também, principalmente nos primeiros meses. Existe, alimentos que são mais acentuados no primeiro trimestre, no segundo e por aí vai. Por exemplo, no início, seria bom os ricos em ácido fólico, que são aqueles couve, espinafre, alimentos mais verdes escuros, amarelo alaranjados, que também é vitamina A. Então, assim, tem alguns alimentos que tem que ser maior quantidades. Tem uma quantidade
para ser consumida durante essa gestação, uma quantidade certa para atender isso tudo? Aí varia de cada gestante, que tem aí seria o quê? Procurar um profissional, que é um nutricionista, para fazer uma avaliação adequada, né, nutricional, e lá na avaliação, o nutricionista vai estipular as necessidades daquela gestante, que também muitas vezes ela pode ser, né, baixo peso, sobrepeso, ou o IMC ideal, normal, né? Então varia de cada uma. Quando se fala nisso do IMC ideal, é porque às vezes a gente já engravida no sobrepeso, né? Sim. Então elas acham que engravidando com sobrepeso, com certeza vai ser muito mais difícil, né, durante a gestação perder peso. Na verdade, não é assim, né? A gente, se tiver por força de vontade, eu sei que é um pouco difícil para muitas que já estão acostumadas a um tipo de hábito alimentar um pouco diferente, né? Eu acho que isso vai influenciar muito, não influencia? Muito, bastante, porque, por exemplo, o IMC da ideal seria o quê? A mulher tem que aumentar o peso mais ou menos ali de 7 a 16 quilos, seria o peso ideal. Sim. Quando a mulher está no sobrepeso, aí ela teria que ganhar menos peso do que a gestante, né, com o IMC normal. Então, assim, varia um pouquinho, né, de alimentos, as quantidades, por isso que é bom ter o pré-natal, fazer direitinho o pré-natal no PSF ou nas consultas, né, com o médico, e sempre acompanhado com o nutricionista, porque é ele que vai poder falar as quantidades corretas, né, necessidades nutricionais corretas de cada gestante. Da gestação, né? O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Tá pensando em casamento ou esperando aquela tão sonhada formatura? Vem aí a primeira Feira de Noivos e Formaturas de Araçuaí, dias 5 e 6 de agosto, no Planalto Tênis Clube, com desfile de noivos vestidos de festa e lingerie. Venha conhecer a nossa feira, visitar nossos estandes e fechar o melhor negócio. Feira de Noivos e Formaturas. Mais informações 991 17 7227 e 999 758918. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada.
todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Voltamos do nosso intervalo, nós vamos falar um pouco sobre a alimentação na gestação. Cada trimestre da gestação exige uma quantidade de calorias. No início da gravidez, a alimentação deve ser normal. Daisy, por que geralmente as mulheres gestantes, elas reclamam um pouco do enjoo, principalmente depois que ingerem alguma coisa e provocam? Por que isso acontece? E aí, geralmente, também é por conta da má alimentação. A gestante acaba escolhendo alimentos que prejudicam, né? Na questão aí aumenta a questão dos enjoos. Para evitar isso, seria o quê? Fazer uma alimentação mais fracionada, de preferência para líquidos durante essa fase. Também levantar, o limão ajuda muito. Isso é verdade. Né? Levantar lentamente. Uma das formas de enjoo, geralmente, é de manhã, ao acordar. Né? Então, o recomendado é o quê? A gestante, ela acorda e não toma o café primeiro. Depois, né, escova os dentes. Porque acaba enjoando. Não, que você vai... Da pasta, Isso. né? Uhum. Aí, o recomendado seria tomar o café primeiro. O limão ajuda muito. Os alimentos líquidos, né? Nessa fase, sopas leves, também sopas mais temperatura ambiente, não muito quentes. Outros alimentos também que podem ajudar nos enjoos é laranja, também a laranja ajuda. E uma das coisas que provoca também é certos tipos de alimento, aqueles muito fortes, odores fortes, né? Que tem aquele cheiro mais aguçado, então é bom evitar, pelo menos por alguns meses, né? Até. Porque geralmente também usam muito gordura, né? Frituras demais, Isso, né? evitar. Coisas muito fritas, lanches, tem muitas que não conseguem deixar de... Os hambúrgueres da vida, né? Isso. As frituras, tomate, principalmente, também, alimentos muito condimentados. Eu acho que tomate sacia, não sei se é porque... É por conta da minha gravidez eu comi muito tomate. Acidez, ele é um pouquinho ácido. Então, assim, se tiver um enjoo, pode sim vir provocar por vários outros alimentos. É bom também a gestante ficar atenta no que está alimentando para evitar também esse tipo de alimento. Nessa fase de enjoo, muitas perdem peso e não conseguem se alimentar. Como fazer para isso amenizar? Porque a partir do enjoo, aí já não começam, porque aquilo enjoa outra coisa, enjoa e já começam a perder peso. Eu sei que isso também não é muito bom, né? Não. Aí, né, como eu já falei, tem que fazer uma avaliação adequada, as quantidades, ver o tipo de alimento que está mesmo fazendo e provocando enjoo. Mas existem gestantes que ficam 3 meses, ou então outras ficam quase a gestação 9 meses. inteira, né? Isso. Aí a gente tem que sempre adequar. Né? A gestante também tem que tentar também se alimentar, porque realmente o bebê necessita desse alimento. Né? Então, a gente falou, é bom fazer um esforço. Né? Isso é verdade. A gente falou do tempo de permanência. Eles têm, geral, igual você falou, ou nos 3 primeiros meses, ou no mês inteiro, até o final da gestação também, né? Isso. Existe o desejo de comer algumas coisas estranhas? Sim, esse desejo é chamado de pica-malácia. É o desejo de comer coisas que não sejam alimentos. Sim. Por exemplo, tijolo. Isso. Né? Tijolo molhado. Isso, terra. Então, assim, é bom evitar, porque causa intoxicação tanto no feto como na mãe. Então, pode vir a ter morte fetal. Essas coisas, isso, né? é por isso. Então, causa morte fetal e pode vir problemas para a mãe também. Então, assim, o que a gente recomenda? Se está com vontade de comer um alimento que não... Um alimento não, né? Algo que não seja alimento, veja algo que esteja parecido, né? Que a gente tenha como alimento, né? Que seja parecido. Aí, assim, procura sempre algo que seja parecido com o alimento. Nunca alimentar com outros tipos de objetos ou coisas, materiais diferentes. Né? E a atividade física também influencia muito? Influencia, né, bastante. Só que tem certos meses para a gestante começar a fazer essa atividade. Aí sempre é bom procurar o médico vai avaliar essa gestação e avaliar direitinho qual a data certa, qual o mês correto que ela possa fazer a atividade. Eu vejo que muitas pessoas, artistas no caso, né, estão seguindo dieta e quando termina a gestação, parece que não... que nunca tiveram grávidas, né? Isso pode também
Depende, na verdade, da alimentação que elas tenham seguido. Porque eu sei que cortam muito refrigerante, coisas do dia a dia que comeu antes, né? Para estar no final da gestação com um bom corpo, né? Isso pode também, as pessoas podem aderir a essa forma de dieta gestacional? Depende da dieta, né? Porque, assim, cada gestante tem uma particularidade, cada necessidade, né? É por isso que é bom fazer os exames. Mas as dietas muito restritivas não é recomendado. Então, assim, as atrizes, né? Muitas vezes elas têm acompanhamento, né? E, assim, pode vir a ocorrer problemas com o feto, né? E também com a mãe. Porque todo mundo fica indignado, né? Só quando tira a barriga, acabou, né? Aí a dieta acho que todo mundo queria ser uma daquelas ali, que quando acaba a barriga, aí a pessoa volta na forma dela. E essas dietas restritivas podem vir também até o caso da diabetes gestacional. Né? Então, isso é muito perigoso nessa fase. Nessa fase, né? O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 33 37 31 2204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoy, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Voltamos do nosso intervalo, nós estamos falando um pouco sobre a alimentação na gestação. A alimentação equilibrada é um hábito recomendado para toda a vida. Durante a gestação, a responsabilidade quanto à alimentação aumenta, uma vez que implica diretamente no perfeito desenvolvimento do feto. Daisy, como devem ser distribuídas essas refeições ao longo do dia? Aí de 3 em 3 horas, né? Ou então menos, né? Depende do IMC. Se, por exemplo, uma gestante com baixo peso, aí seria recomendado ser mais fracionada em pequenas quantidades no dia. E podia ser de 2 em 2. Mas o certo seria de 3 em 3 horas, com todos os nutrientes, macronutrientes e micro. Os macros são o quê? Carboidrato, lipídio, proteína e as vitaminas e minerais. Geralmente a gente vê que não pode ser ingerido nada cru. Mas e comida japonesa, essas coisas que geralmente a gente também tem desejo de comer essas coisas? Pode ou não? O certo seria verificar, né, a procedência do local, ou então fazer em casa, porque assim a gestante fazendo o alimento em casa, né, já sabe a higienização correta, porque, né, os alimentos precisam ser higienizados devido a outros tipos de doença que podem vir, né, a cometer durante a gestação. Então, o certo seria fazer mesmo em casa, né, não alimentar fora, ou então a não ser que conheça mesmo a procedência do local, que, né, seja adequado. É, porque é uma fase boa, mas porém que também há riscos, né? Sim.
E esses riscos implicam tanto para a mãe quanto para o filho também, né? A alimentação, ela influencia na gestação do bebê de que maneira? Que a gente está falando aqui, mas tem a construção do bebê ao todo, né? O bulbo neural, tudo isso, a cada alimento, ele influencia, Sim, né? influencia, fornece, principalmente, né, igual eu falei, o ácido fólico, né, ajuda na formação do tubo neural. Aí vem também a questão do leite, o cálcio, ajuda na formação óssea. Aí depois tem alguns outros micronutrientes também, o magnésio, aí vem a vitamina A, E, que todas também influenciam na formação total da criança. Uhum. Há uma estimativa de quantos quilos a mulher deve ganhar durante a gestação? Por exemplo, se está abaixo o peso, o IMC, né, de uma pessoa normal seria entre 19 e 25. Aí, se tiver abaixo de 19, teria que ser mais ou menos de 7 a 16 quilos. Uma gestante poderia vir a ganhar durante esses 9 meses. Se tiver entre 19 e 25, que é o IMC normal, que é o eutrófico, aí ele varia entre 6 quilos a 16 quilos, menos ainda. E o sobrepeso, né, que é acima de 26, 26 até 29, aí seria mais ou menos 7 a 10 a 8 quilos. Agora, já que quando a gestante já está acima do peso, né, com obesidade grau 1, aí, no mínimo, até 6 quilos, varia. Aí, quando a gestante está com, né, assim, a obesidade, o certo seria, por semana, 300 gramas. Por semana. Por semana. Durante a gestação, a grávida ela pode evitar o uso do adoçante ou de produtos dietéticos, mas aí como ela vai fazer, no caso, se for uma paciente diabética? Assim, se a gestante já era diabética, né, a gente pode fracionar o uso do adoçante, né, evitar não em grandes quantidades. Mas, por exemplo, se ela adquirir a diabetes gestacional, dá para fazer uma avaliação assim, a nutricional equilibrada, uma dieta mais balanceada, para que ela não possa vir a usar o tipo de, né, adoçante, alimentos industrializados, mas sim o mais natural possível. Que contém aquele açúcar já natural da fruta, né? Fruta, né? Por exemplo, sucos naturais de laranja ou abacaxi, não tem necessidade de colocar um adoçante. Aí pode ser o natural mesmo. Ou então, o café, por exemplo, se a gestante gosta de tomar o café, dê preferência para o café mais amargo. Sim. Né? Então, assim, vai variando no decorrer da gestação. Os ácidos que os médicos costumam passar consistem em complementar a alimentação que as gestantes fazem durante a gravidez? Sim, os nutricionais, né, os suplementos. Isso. Sim, são importantes, porque aí começa a questão dos enjoos, né? Então, a gestante ela necessita daqueles nutrientes. Se ele não está podendo alimentar, né, de forma in natura, aí sim é bom continuar com suplemento, geralmente ácido fólico, né? E sulfato ferroso para evitar anemia. Isso. Porque geralmente, às vezes, você tem determinadas mulheres que iniciam a gestação com anemia, né? Sim. E aí os médicos costumam passar esses 2 suplementos. E algumas reclamam do enjoo por conta do medicamento. Aí o certo seria tomar o medicamento próximo a um suco cítrico, né? A laranja, acerola, goiaba, melancia, abacaxi. Dê preferência a tomar sempre o ácido fólico, o sulfato ferroso, junto com um copo de suco cítrico, rico em vitamina C. Porque ele também ajuda a absorver mais rápido o ferro no organismo. Aí espera uns 30 minutinhos, que geralmente é antes do almoço, né, o sulfato ferroso. Então espera uns 30 minutinhos para poder almoçar, fazer a refeição. Né? Existe uma preocupação muito grande a respeito das dietas durante a gestação que a gente está falando aqui. Isso existe... junto às gestantes existe essa vontade de ficar um corpo bacana, né, durante a gestação e também depois? Quando a gestante já tem um IMC normal ou não está muito acima do peso, pelo menos as que a gente atende aqui na região, não tem essa, né, vontade de emagrecer durante a gestação. Mas quando a gestante está com sobrepeso, já em obesidade, aí sim a gente tem que balancear um pouquinho mais a dieta. Não restringindo muitos alimentos, mas em quantidades pequenas, né, e fracionadas. Fazendo ter uma gestação bem equilibrada. Equilibrada, né? Cortando refrigerante, essas coisas que geralmente costumam, né? A questão do sobrepeso, quando se engravida, é um problema de muitas mães?
Sim, muito. Né? Geralmente elas A grande chegam... parte já é de sobrepeso? Algumas, né? A maioria já chega reclamando, que já sabe que está acima do peso, que ainda bem que elas já chegam já sabendo, justificando, né? Já sabendo que não pode aumentar tanto o peso. Isso está sendo bem mais fácil hoje em dia. Sim. Né? Antes não tinha essa aceitação, né? Era mais difícil, né? Acho que agora, com o passar do tempo, as pessoas têm se focado muito na área da saúde, principalmente na gestação. Né? Na alimentação e também a importância da alimentação para o bebê, né? Sim. Elas já estão essa noçãozinha de que precisa cuidar da vida do filho. E não só a gente fala da dieta, da alimentação em si, mas também na hora de amamentar, que influencia muito também, né? Uhum. Porque depois do parto ali, já põe o bebê para fazer a pega, aí vai ver como é que vai ser, se vai dar o leite ou não. Porque também a gente tem que falar, o leite, não existe leite fraco, né? Né? Verdade. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962-1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Voltamos do nosso intervalo. Nesse nosso programa nós estamos falando um pouco sobre a alimentação na gestação. Com a amamentação, o que deve e que não deve ser ingerido nesse período é tão importante para o bebê quanto para a mãe. Muita gente dá palpite e muitas recomendações contraditórias. Bom, Deise, o que nesse período a gente deve comer? Porque existem muitos mitos a respeito disso, né? Não ingere isso porque vai pro leite, não ingere aquilo porque não faz bem. É isso mesmo? Verdade. Assim, a alimentação continua igual a da gestação, porém a mãe tem que ficar atenta a alguns sinais. Por exemplo, a criança pode vir a ter gases, cólicas, né? Ou então diarreia, né? Que assim, tem que ser os 6 meses de amamentação exclusiva. E verificando sempre a alimentação. Tem alguns tipos de alimentos que elas podem acentuar mais isso no bebê. Aí, às vezes, o bebê chora, não é tanto querendo amamentar. Às vezes, é alguma dor que está sentindo, pode ser a dor na barriga. Aí, tem que verificar. Verificar, né? Deise, a água ela é uma fonte importante durante a amamentação? Sim.
Porque, assim, justo antes da gestação, né, tem que já começar... A gente já tem uma sede durante a gestação, né? Aí, durante a amamentação, ainda mais, principalmente na hora de amamentar, né? A mãe precisa de muito líquido, porque ao amamentar, ela vai dar sede. Então, isso é um dos fatores que prova que a criança está, né, o fluxo do leite está saindo de forma correta. E põe sede nisso, viu? Porque é 2, 3 copos na hora que eu tô amamentando. Isso. Mais ou menos isso, porque dá uma sede. Eu, não, na verdade, no primeiro filho, eu fui muito imatura. Eu falo com relação à amamentação, porque no primeiro mês eu dei, no segundo eu já não, como começou a doer os seios, eu já não quis, mas nessa segunda, como eu fiz o esforço, aí eu já vi que é totalmente diferente. Você tem mais sede, muita sede. É só colocar o bebê para amamentar, aí vem a sede. Você pode notar que ela, né, sacia. Então, e aí um dos fatores é esse. Quando a mãe não está sentindo sede, verifica direitinho, olha a pega correta, a criança está amamentando, está saciando, né? Então, é um dos fatores que já ajuda a mãe a entender, né, se o filho está ou não se alimentando de forma correta. A gente está falando da amamentação e outra coisa que eu acho muito importante a gente esclarecer é durante a amamentação do bebê, que o primeiro é a água, o segundo é a gordura e depois é que é o leite, né? Porque geralmente as pessoas, elas revisam, um mamar dá 10 a 15 minutos, aí daqui a pouco muda para o outro, e não é assim, né? Não. Um dos fatores, quando eu falei da questão dos gases e das cólicas nas crianças, por exemplo, os alimentos que a gestante, vamos supor, de uma alimentação adequada. Por exemplo, o feijão. O feijão ajuda, sim, na questão do ferro da criança, tanto da criança como para a mãe. Só que o excesso dele pode causar gases na criança. O excesso de café causa cólicas, o excesso de chocolate, refrigerantes, a mãe, né, durante a amamentação, vai causar cólica na criança. Outra que forma gases também é o repolho, alimentos bem flatulentos, que é aqueles enriquecidos em enxofre. Então, assim, não é evitar de alimentar, mas, assim, em pequenas quantidades, ingerir em pequenas quantidades, que seria o ideal. Mas sempre verificando, por exemplo, se a criança, durante 3 dias, notou que está tendo muito gás, e aí a mãe tem que lembrar o que eu estou alimentando em excesso. Tem mãe que adora muito esse tipo de alimento, né? Feijão, principalmente. Então, se, por exemplo, comeu muito feijão durante os dias, evita, né, em pequenas quantidades. Tenta diminuir, né? Ou almoça, né, o feijão e na noite... Na janta já não come, né? Mas aí sempre verificando, porque a criança dá sinais, né? As cólicas, por exemplo, o chá mate, também o café, o chocolate. Pimenta também influencia. Pimenta também. Alguns alimentos, né? Pimentão, pepino. Então, isso pode causar, né, esses problemas na criança. Na criança, né? A gente está falando café e bebida alcoólica. Geralmente tem algumas que matam à vontade depois da gestação de tomar uma cerveja, uma coisa durante a amamentação, né? Também. Não é recomendado, porque tudo, né, que a mãe ingere vai para o filho. Então, a mãe tem que ter a consciência de que ela precisa alimentar de forma adequada, principalmente durante a amamentação. Muitas, né, acabam não fazendo 6 meses de amamentação exclusiva, aí tem que complementar com, né, o leite. O leite, né? O importante seria, né, a amamentação completa para que o bebê possa, né, também crescer saudável. Evitar também sempre as idas ao hospital, né? Geralmente, quando a mãe, né, coloca antes, né, não termina os 6 meses, aí a criança começa a vir, né, a baixa imunidade. E aí, como no tempo, o clima influencia muito, né? Alergias, gripe, essas coisas influenciam. Então, a amamentação exclusiva, ela ajuda muito nessa questão do desenvolvimento da criança. E então, fora que é muito importante mesmo o desenvolvimento da criança. E eu acho que cada dia mais os meios de comunicação têm influenciado muito nessa área, nesse lado, né, da amamentação e a importância do que isso é para os bebês, né? A questão mesmo da obesidade infantil, já tem estudos, né, comprovando que, na verdade, a obesidade infantil não é a partir da alimentação, da complementação, né, da alimentação ali, quando ele vem ingerir o alimento, mas sim da questão da gestação, como é que foi a gestação da mãe. Lá atrás, isso, e como é que foi a gestação, como foi a amamentação.
aí sim a gente está chegando num desafio ali na frente. Aí Sim. começa a questão da obesidade infantil. Então, a mãe hoje que está gestante, né, tem que procurar sempre, né, se não entende, né, procura um profissional adequado, um nutricionista, o médico na questão das atividades, mas o nutricionista é necessário nessa etapa. Isso, nessa etapa, né? Muito Com importante, certeza. porque ela precisa saber, né, o que, né, vai alimentar certinho a cada 3 meses, tem um adicional de um nutriente diferente, né, e assim, sempre balanceando toda a alimentação, o mais natural possível. Não tem aquela questão de comer por 2, né? Sim. O que aumenta mesmo é as necessidades. É Eu isso acho que a mãe precisa entender. Acho que esse é um meio que elas tentam se justificar. Não existe comer por 2, gente. Não. Você tem que adequar. É as necessidades que aumentam. Isso. Então, sempre procurar balancear bem a alimentação, para que os 2 possam ser saudáveis. Com certeza. Depois que o bebê nasce, pode fazer uma dieta seguindo recomendações? Sim, seguindo recomendações Porque pode. há uma necessidade muito grande, eu vejo em muitas, depois que o bebê nasce, a necessidade de emagrecer mais rápido. Isso. Gente, emagrecer rápido é só amamentando, né? Sim, com Porque certeza. você consegue perder muita peso, caloria, né? Muita. Aí, assim, a mãe procura, né, avaliar direitinho como é que está essa alimentação. Mas, assim, a dieta pode vir a fazer, mas aí, lembrando das quantidades que o bebê também necessita, né? Sem restrição. Né? Igual aquela questão das dietas da moda, tira o carboidrato, tira a proteína, isso aí não. Né? A questão é equilibrar, é manter o equilíbrio em todos os nutrientes e macronutrientes ali. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903.
Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Chegamos ao final de mais um Viver Bem. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deise por mais uma participação no nosso programa Viver Bem, que faz exatamente um ano com o nosso programa foi ao ar, falando dos benefícios de uma boa alimentação, onde ela era a primeira entrevistada. Eu gostaria, né, de te agradecer. E também eu gostaria de agradecer a toda a equipe TV Araçuaí por concretizar esse projeto maravilhoso, que é levar bem-estar para as pessoas com dicas e com esclarecimentos tão importantes para a população. Deise, obrigada, pela sua participação e por tantas outras que irá vir. Obrigada. O Viver Bem fica por aqui. Um forte abraço e até quinta que vem. Tchau.